Eu duvido que você saiba todas as curiosidades que eu vou falar neste vídeo. Salve galera, como vocês estão? É o seguinte, mano, hoje eu vou falar do anime que tem o nosso careca mais forte dos animes, rapaziada. Isso mesmo, 25 curiosidades de One Punch Man. Então bora lá. Isso mesmo, o grande clássico One Punch Man, que virou anime, foi baseado em uma webcomic, escrita pelo autor Oni. Pela webcomic, One Punch Man tinha traços meio cartunescos ou mal feitos. Quando Oni começou a desenhar, que no início era uma obra gratuita, as artes eram mais simples até demais, talvez para criar um efeito mais humorístico para a história. Os personagens só ganharam traços mais complexos e realistas quando a série ganhou um mangá para valer e seu anime. O Saitama foi inspirado no visual de Anpa-Man, o personagem de um dos desenhos infantis mais populares no Japão nos últimos anos. Afinal, eles são carecas e seu traje tem as cores opostas da versão do personagem infantil, além de contar com uma capa e um cinto. Para a nossa terceira curiosidade, um dos socos do Saitama do final da abertura faz não apenas referências ao soco sério, mas também o soco de Gon, de Hunter x Hunter, o famoso Jan-Ken-Gu, sim, o golpe principal e de assinatura dele. O nosso herói tem um visual bastante diferente dos super-heróis vistos na cultura pop. Além de ser um magro, uma das características que chama atenção é a falta de cabelo. Mas como ele mesmo explica, o motivo da sua calvície é o excesso de treinamento que acabou derrubando praticamente todos os pelos de seu corpo. E cara, continuando nesse assunto, alguns devem pensar, por que o Saitama não foi desenhado com trajes mais bonitos, com um físico melhor? Por que o Oni fez isso? Então, o autor acredita que o que tem bom em um herói não é o que ele tem no exterior, mas sim como ele é por dentro. Portanto, Saitama deveria ser chato e bobo por design como parte da comédia, mas com a adaptação de Murata, dá a Saitama o que ele merece quando ele está sendo sério e intenso, mas geralmente ele está tão entediado ou desinteressado na luta que não vale a pena o esforço para colocar esse tipo de aparência. Então o desenho bruto ou de baixa qualidade é simplesmente para enfatizar quão pouco esforço ou atenção ele está dando à situação. A sexta curiosidade: Saitama é desumanamente forte porque ele quebrou o limitador que tinha em seu corpo. Especificamente no capítulo 88, o Dr. Genos afirma que por pura força de vontade, determinação ou apenas sorte, Saitama conseguiu quebrar o seu limitador, o permitindo basicamente o poder infinito. Por mais que a explicação não seja muita coisa, o foco de One Punch Man nunca foi em criar uma jornada de superação para Saitama, mas justamente o contrário, mostrando que ele sempre acaba se frustrando por acabar suas lutas com apenas um soco. Você sabia que em 2010, o Oni, o autor de One Punch Man, quase desistiu de continuar escrevendo sua tão preciosa obra? Na verdade, em 2010, ele parou de escrever a história, porque ele precisava arrumar outro emprego, sabe? Algo que de fato dava dinheiro, porque naquela época, escrever o One Punch Man era mais um hobby, que ele sonhava em transformar em um projeto. Enfim, quando ele foi trabalhar, não durou muito tempo e ele acabou saindo do emprego e começou a mandar um monte de mensagens para empresas e colaboradores buscando o trabalho dele com o One Punch Man. E foi nesse exato momento que o Oni encontrou e entrou em contato com Yusuke Murata, que hoje é o ilustrador do que a gente tem hoje no mangá de One Punch Man. Assim, o Oni comenta que com essa parceria, ou seja, essa entrada dele para a obra, trouxe muita vida e paixão para o projeto. O prédio de Saitama geralmente é o palco de conflitos e de encontro de alguns dos maiores heróis e vilões de One Punch Man. No entanto, o que muitos não sabem é que o prédio de Saitama realmente existe na vida real. Aliás, você pode até mesmo pesquisar por ele no Google Maps. Quem sabe não existem outros prédios em One Punch Man que também foram baseados na vida real. Se você é um bom conhecedor do Japão, sabe que existe uma província do país que se chama justamente Saitama. E o nome do herói não é uma mera coincidência com o local que existe de verdade. O autor de One Punch Man reside nessa mesma província. Pelo visto, ele quis fazer uma homenagem. Sim, para a nossa 10ª colocação, temos o Chapolin Colorado, o maior super-herói mexicano aparece em One Punch Man. No anime ele é o Smile Man e usa o Smile no lugar do coração amarelo. Não tem anteninhas de vinil, mas tem uma marreta biônica.
Smile Man também herdou traços de Up Man. A animação de One Punch Man é legal. A primeira temporada teve uma boa animação, mas você sabia que uma vez Shisaki Kubota, o diretor da animação de One Punch Man, comentou no Twitter que a animação de One Punch Man não tem um orçamento muito alto? Apesar de toda a qualidade que a gente tem nas cenas importantes de ação, que praticamente são quase todas, a gente chega na conclusão que na verdade tudo aquilo foi mais fruto do esforço dos animadores por algo que eles gostavam de fazer do que fundamentalmente eles ganhavam de dinheiro. Se prestarmos mais atenção em One Punch Man, o anime vai muito além de socos poderosos e monstros bizarros. Saitama e vários outros personagens do anime apresentam de maneira mais cômica uma importante sátira sobre a imagem que temos dos heróis em um contexto geral. De forma exagerada, o One Punch Man nos faz refletir sobre os super-heróis como pessoas simples e comuns. Por exemplo, porque quando as pessoas olham para o Saitama, não conseguem acreditar que aquele homenzinho careca é capaz de salvar o planeta. A explicação está no fato de termos uma visão deturpada sobre quem são os verdadeiros heróis no mundo. Saitama tem força de vontade e o puro desejo de querer ajudar, sem esperar grandes coisas em troca. O maior exemplo disso é o seu treinamento, uma sequência tão simples que chega a ser ridícula, mas que ninguém, com exceção de Saitama e sua incrível determinação, foi capaz de fazer. O Saitama sempre fica sem os louros da vitória, mas para ele isso é indiferente. O importante é que finalmente a cidade está salvo e ele vai poder voltar para sua casa, preparar a lista de compras e aproveitar as mais recentes promoções do supermercado mais próximo. A nossa 13ª curiosidade é muito interessante, porque o mangá de One Punch Man traz características muito únicas e legais. Os seus mangás vem e muitas vezes em 3D. Para a surpresa dos consumidores, é uma estética recente e muito foda, né? A Tatsumaki demonstrava a intensidade de seus poderes psíquicos desde cedo, o que levou seus pais adotivos a vendê-la para cientistas. Esses cientistas fizeram a adolescência de Tatsumaki um verdadeiro inferno, visto que eles tinham interesses apenas em seus poderes e não nela. 15ª curiosidade: o Mob, personagem de Mob Psycho 100, tem poderes sobrenaturais extraordinários. É difícil imaginar que algum personagem de Shounen possa competir diretamente com esse cara. No entanto, o Oni, criador de One Punch Man e Mob Psycho, afirma que Tatsumaki, em seu estado normal, é mais forte que o próprio Mob, mas ele deixa claro que se o Mob liberar todo o seu poder, não há ninguém que possa derrotá-lo. Tatsumaki é mais forte que Mob quando ele está calmo, o que já é por sinal uma grande coisa. Falando de Mob, né? Um dos episódios de One Punch Man mostrou o interior do apartamento do Saitama. Nele era possível ver uma prateleira de livros ao fundo. Se tratava de vários mangás, o que indica que ele gosta de passar o seu tempo lendo os volumes de sua coleção. Um desses mangás era Mob Psycho 100, a outra publicação de renome de Oni. E falando nisso, o Oni gosta de incluir easter eggs de suas séries em seus outros trabalhos. No mangá de One Punch Man, a versão jovem de Saitama, que ainda tinha cabelo, já foi vista usando uma camisa com a frase Mob Psycho 1 milhão. É revelado na série que a Associação de Heróis foi criada após Agony, o multimilionário que projetou a organização, ter o seu neto salvo por um herói desconhecido. Esse, no caso, seria Saitama, no início do anime. Se vocês olharem bem para o rosto de Agony, saberão imediatamente quem é o seu neto, o garotinho com queixo de bunda, que o Saitama salvou quando ainda não tinha os seus poderes. Lembra? Um dos problemas sociais que atrapalham Saitama com a Associação de Heróis é sua dificuldade em lembrar os nomes e até mesmo os rostos dos outros personagens, o que acaba colocando em algumas situações embaraçosas. Em One Punch Man, Saitama costuma ser visto fazendo compras, o que já resultou em algumas cenas e momentos hilários dentro da série. O que poucos fãs sabem é que antes de se tornar um herói, Saitama trabalhou justamente em uma loja de conveniência. O próprio Oni confirmou essa informação em uma sessão de perguntas e respostas. Mesmo sendo herói, Saitama também é gente como a gente. Além de ser visto fazendo compras com frequência, ele já teve problemas financeiros. Antes de se tornar parte da Associação de Heróis, ele precisou fazer alguns bicos para poder se sustentar. Mesmo após se tornar integrante da associação, Saitama ainda teve dificuldades para pagar o seu aluguel do seu apartamento, ao ponto de Genos assumir essa responsabilidade. Em sua infância, King um dia foi atacado pelo Octopus Clayman, recebendo suas características 3 cicatrizes como resultado, mas ele é salvo por Saitama, que estava treinando para ser um herói na época. Mesmo antes de One Punch Man ser um sucesso, ele já era bem conhecido. Uma prova disso é um dos memes mais usados nas redes sociais, a reação de Saitama após confrontar o vilão Boros, o seu clássico
Ok, o anime faz referência aos personagens de outros animes famosos, isso mesmo. Uma clara referência é Saitama explodindo um medidor de socos, como o Vegeta fez na saga Majin Buu. Mas também, olha só, tem referências de Evangelion, também o golpe do Puri Puri Prisoner Style, que é uma referência a Sailor Moon, que é um dos maiores sucessos shoujo de todos os tempos. E até mesmo o vilão de One Punch Man, o Vaccine Man, que muita gente o relaciona com o Piccolo do Dragon Ball. Falando de Dragon Ball, você já percebeu que todo vilão de One Punch Man tem uma versão ainda mais poderosa e monstruosa? Já falamos acima como exemplo o Carnage Mode. Mas agora falando do Lord Boros, o inimigo final da primeira temporada, ele vai evoluindo com referências aos estágios do Super Saiyajin, uma característica única dos personagens do Dragon Ball. O estúdio que animou a primeira temporada de One Punch Man foi o Madhouse, sob a direção de Shingo Natsumi e com Shikashi Kubota como animador-chefe. Já na segunda temporada, o diretor mudou de Natsumi para Chikara Sakurai. Além disso, o estúdio também mudou de Madhouse para JC Staff. Essa mudança aconteceu porque Natsumi estava ocupado em outros trabalhos. Como resultado, a segunda temporada não foi tão bem recebida. Embora a história da segunda temporada tenha sido o elemento que mais chamou atenção e prendeu aos fãs ao show, houve sim uma queda na animação. Aqui encerramos as nossas curiosidades. Se querem saber de antecedência quais vão ser os próximos vídeos no canal, segue o Animes na Mesa no Instagram. Tamo junto demais aí, um abraço a todos e até a próxima.